por exemplo, fazem uma notícia, publicam para querer incriminar todo mundo e querer fazer com que as pessoas se tornem pessoas que possam tirar a honestidade, questionar a lisura de uma coisa tão simples. É isso. Ela nunca foi funcionária de nenhuma empresa, nunca foi sócia de nenhuma empresa, ela nunca participou de uma licitação, nunca foi sócia de empresa nenhuma, ela era funcionária, chefe do setor de pessoal de uma empresa que já saiu da empresa, ela já saiu dessa empresa, já vai fazer 3 anos. Prefeito, bom dia. Para colaborar com a pergunta da colega, também circulou bastante da empresa a questão do tempo para que o TJ abrisse essa investigação criminal, né? Cerca de 1 ano, se eu não me engano. E a maioria dos desembargadores teriam alegado questão de foro íntimo. O senhor teria conhecimento, ou de repente, amizade com algum desses Não, porque, desembargadores? veja bem, eu tive um pedido de prisão a mim por causa de 2 vacinas na época da pandemia. A gente trabalhando, as pessoas morrendo nos hospitais. E aí um site, um blog noticia isso. Aquilo ali era tudo legal. Aí a justiça ela tem que agir por ofício. E o Ministério Público agiu, fez o pedido para a justiça entendeu que não cabia o pedido de prisão. Qual foi Sobre a questão de que foi alegado da demora para a abertura não, da olha só, investigação. os processos, os PICs já estavam arquivados. Ó, não teve dinheiro público, não teve recurso público, foram arquivados. Aí pediram desarquivamento e enviaram novamente para o Tribunal de Justiça, que autorizou a continuidade, né, da investigação. É o que vai acontecer. No mérito, não existe ilegalidade. Qual a ilegalidade de você viajar com seus recursos próprios num recesso, no período que não tem trabalho da prefeitura? Então, é isso que, quando esses temas se levantam, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque não se questiona, por exemplo, nós já fizemos mais de 1.400 licitações. Eu não tenho uma licitação questionada. Nós já licitamos 16 bilhões de reais. Em 16 bilhões de reais, nós conseguimos economizar, a gente fechou do preço sugerido ao preço contratado 14 bilhões. São mais de 2 bilhões e 300 milhões de economia em processos licitatórios. Ninguém questiona a lisura da minha gestão, ninguém questiona a saúde, a educação, a infraestrutura. Eles se atêm à minha vida pessoal, a buscar em algumas minúcias para tentar me desgastar. Então, eu estou muito tranquilo, viu, com relação a essas investigações, e eu creio que a justiça do meu estado é uma justiça séria e que vai verificar, através da investigação que vai ser feita pelo Ministério Público, que não existe nenhuma lisura nessas questões. Eu ainda não vi ninguém. Eu queria até que alguém me indicasse aqui qual o artigo, qual a tipicidade, qual o tipo penal ou criminal que existe em você viajar com seus próprios recursos. Prefeito Tiago 407 Brasil, quando o senhor atribui essas questões de entrar, às vezes até na vida íntima, profissional da sua sogra, da sua esposa, o senhor atribui o quê? A grupos políticos que estão tentando desgastar a sua imagem, até porque nós estamos passando por uma situação, né, que o senhor foi reeleito, prefeito de Manaus, especulações aí para o governo do estado, daqui a pouco nós vamos abordar sobre isso, mas é um desgaste da sua imagem e o senhor atribui a quem isso? Tiago, olha só, esses temas foram todos abordados na eleição passada, vocês lembram disso, né? Isso veio na eleição passada. Então, eu já respondi tudo isso, a população entendeu, já passamos pela eleição, ganhamos de todas essas pessoas, só que eles estão usando matérias requentadas. E quem come comida fria acaba tendo indigestão. Perfeito. Então, essas são matérias requentadas. Então, eu acredito que vai acontecer uma investigação natural e o pronunciamento do Tribunal de Justiça, que é normal. Então, nessa resposta, o senhor atribui esse tipo de denúncia à movimentação política, é isso? Já estavam, os processos estavam arquivados, eu recebi. Olha, o processo estava arquivado e tal. E eu quero me ater aqui à questão seguinte, que são os procedimentos que demoram dentro do Judiciário, do Ministério Público. Mas vão investigar novamente,
e vai ser comprovado que não existe nenhum problema, não existe nenhuma lisura nas minhas ações. Eu não tenho por que esconder. E isso é até bom para mim, porque ninguém questiona as licitações, eu não estou sendo questionado aqui por desvio na saúde, desvio na educação, desvio na merenda. Isso soa para mim como até um elogio, porque a minha gestão ela é bem técnica, né? E quando você vê as pessoas só atacando, as pessoas estão atacando, eles não conseguem atacar nada de mim, estão atacando até meu tênis. Atacando até meu tênis. A próxima pergunta, a gente pode passar aqui? Pode. Ellen. Bom dia, Inclusive prefeito. até minha camiseta que eu ganhei. Não tem que falar da gestão. Eu fui reeleito, a população entendeu. Vamos lá, Ellen. Bom dia, prefeito, a todos aqui presentes. Então, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, as obras foram aí suspensas, né? Queria que você falasse mais uma vez o porquê que essas obras estão paradas e como isso implica para a entrega das famílias que realmente precisam aí das moradias. Tá certo, vamos lá. Nós contratamos 12 residenciais. Nesse momento eu estou construindo 9. Na verdade são 15. Eu estou construindo 9. Quando íamos construir mais 3 nesse terreno, um cidadão chegou com recibo de compra e venda, um grileiro, alegando que o terreno era dele. O processo foi todo instruído pela Procuradoria. O terreno tem 137 mil metros quadrados. Façam aí coloca aí no celular de vocês aí numa máquina, me ajudem aí que... deixa eu falar. São 137 mil metros quadrados. A Procuradoria instruiu o processo. O dono foi procurado. Olha, a gente viu 30 terrenos, mas a Caixa tem que aprovar, porque eu preciso estar em lugares onde tem infraestrutura, onde tem escola, onde tem... Eu não posso mais fazer, por exemplo, o Viver Melhor nunca mais poderia ser construído onde foi construído, porque ainda não tinha infraestrutura e tal. Então a Caixa exige que a gente tenha esses habitacionais em lugares onde já existam infraestrutura asfáltica, de água, de iluminação. E aí atestou. A empresa que vendeu, ela tem a escritura, tem a topografia, tem a carreira dominial, tem tudo que a Procuradoria conferiu. E aí fizemos o pagamento. O metro quadrado naquela área da cidade tem a tabela, vocês podem ir lá na tabela de cálculo do impluro. Eu vou até passar para vocês, para o celular de vocês aí, quem quiser. É R$380 o metro quadrado. Multiplica aí por 137 mil. Veja qual é o valor. Veja quanto é que dá o valor. 52 milhões de reais. A negociação foi tão favorável ao município que eu acho que ficou na faixa de 20, 21 milhões. Então era interessante, a Caixa aprovou, nós compramos. Só que o que está parado, quer dizer, não está parado, nem iniciou por causa desse processo de um grileiro com um recibo assim, um papel. Agora tem que saber quem está por trás dele. Como é que um grileiro consegue parar, consegue uma matrícula, inclusive a matrícula IPTU, todo o processo instruído pela Procuradoria. Os residenciais, os 9 que nós já estamos continuam em obras. Inclusive eu já entrego um agora, acho que é de 10 a 14 de dezembro. Os 3 primeiros, eu já entrego 3 residenciais. Eu tenho mais 3 para entregar em março. Eu estou construindo mais 3, que são 9, né, lá na Amazon Milk, lá dentro do Parque Solimões. E esse, que é no Santa Etelvina, que está com essa questão da justiça. Então, a Procuradoria fez todo o processo instruído. O processo é entre o posseiro e o dono, efetivo dono. E quando isso se resolver, a gente dá início às obras para mais 3 residenciais. Então, a prefeitura ela comprou um terreno totalmente lícito e, infelizmente, uma decisão com base no papel de um recibo, foi dado uma liminar que a gente está mostrando para a Procuradoria, para a Justiça, da lisura do ato e da economicidade da prefeitura. É isso. Próxima pergunta aí ao Levi. Sou Diogo. Prefeito, em 2017 o Amazonas teve 3 governadores. O governador José Melo, que foi cassado. O senhor, como presidente da Assembleia, assumiu o governo interinamente e depois da eleição suplementar,
o ex-governador amazonino Mendes assumiu o governo. E as contas de vocês três foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, pela primeira vez na história, a Assembleia Legislativa, que é o órgão constitucionalmente a última instância de aprovação das contas de governantes, retomou o julgamento das contas e o parecer do deputado Wilker Barreto foi pela rejeição das contas dos 3 governadores de 2017, incluindo o senhor. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o parecer do deputado, que agora deve seguir para o plenário. O senhor teme ficar inelegível por conta dessa decisão? O senhor teme que a Assembleia, no plenário, rejeite as suas contas de 2017? Veja bem, primeiro que eu não sou candidato, eles estão atirando no alvo errado, né? Vamos aos fatos aqui. Eu preciso entender, eu vou fazer algumas perguntas e vocês me ajudem. Eu fui governador do estado? Aqui? Sim. Fui governador do estado, certo? Só que a Assembleia diz que eu não fui governador do estado. Em 2013, uma emenda de um deputado disse, olha, o Melo foi governador, o Amazonino foi governador, o Eduardo foi governador, mas o Davi não foi governador. Ele não tem direito, olha só, a Assembleia aprovou lá, não tem direito aos seguranças, e me retiraram os seguranças. Esse direito que foi dado a todos os governadores, a Assembleia diz que eu não tenho direito. Aí a Assembleia aprova uma outra lei que diz assim, esse caso das minhas contas não é a Assembleia, são 2 ou 3 deputados que estão servindo de instrumentos, são drones, são petelecos, estão sendo teleguiados para tentar me atingir. Então eu quero aqui isentar a Assembleia. E a Assembleia aprova em 2023, acredito, uma lei dizendo assim, ei, TCE, as contas dos prefeitos que estão aí, elas vão caducar em 5 anos. Se vocês não julgarem, elas prescreveram. O TCE foi lá, não, é assim agora, é 5 anos. A Assembleia disse, só para o TCE é 5 anos. Se vale para o TCE, vale para a Assembleia. Foi a Assembleia que criou a regra. Aí ela diz assim, não, o Davi, ele não é governador, não pode ter essas prerrogativas. Ele não foi eleito. Aí agora ele diz assim, não, o Davi foi governador, a gente tem que deixar ele inelegível por causa das contas dele. Eu fui para o governador da excepcionalidade, fui governador por 5 meses, todo mundo sabe, é constitucional, mas essas atitudes demonstram exatamente um nível muito baixo de qualificação. Por exemplo, o Tribunal de Contas tem mais de 1.000 servidores, analistas, técnicos, auditores, que eles vão lá, em loco, ver a conta E as minhas contas, para você que está me assistindo, as contas do governo interino que eu participei, foi aprovada pelo Tribunal de Contas. E não existe precedente, André e Davidson, não existe precedente no Brasil de um órgão de controle aprovar as contas de um gestor e a Assembleia recusar. Geralmente é o contrário. O órgão técnico rejeita, reprova, e a Assembleia aprova para deixar o político elegível. Aqui, esses 3, 4 deputados estão fazendo exatamente o contrário. É como assim, desculpa, é o porte fazendo xixi no cachorro. É absurdo. Então, e outra, para ficar inelegível, a lei é clara, acho que é a linha G da lei 1113, eu não lembro a lei, ela diz o seguinte, ficará inelegível o gestor que tiver suas contas rejeitadas pelo órgão de controle, a linha G, por claro desvio de recursos públicos com dolo evidente. Então, é essa a condição que deixa inelegível o gestor, que não é o meu caso, não é o caso do Melo e nem do Amazonino, que não pode mais se defender. As minhas contas do Melo e do Amazonino foram aprovadas. O que existe aí é uma mobilização, uns petelecos da vida, uns teleguiados e outro. Agora é o seguinte, agora eu vou abrir aqui um parêntese. Eu já declarei meu apoio. E o meu apoio, eu retiro meu apoio se esses candidatos estiverem ligados a alguém que eu vá apoiar ano que vem. Pois é, prefeito. Porque eu não vou ficar sendo vítima de fogo amigo ou pessoas invisíveis.
E eu sei, e isso nunca aconteceu na história da Assembleia Legislativa. O Marcos Rota foi deputado comigo 4 vezes, eu fui deputado 3 vezes. Isso nunca aconteceu. Olha o nível de mesquinharia, de baixaria que se prestam 3 ou 4 deputados. Perfeito. A Assembleia é muito grande para ter esse tipo de gente fazendo esse serviço aí. Prefeito, o senhor falou são teleguiados, né? Quem é que está guiando esses deputados? Em março nós vamos saber, eu sei. Próxima. Pode falar. É o André, né? Não, é o Hudson Braga, é o Hudson Braga, Hudson Braga. Então, só retomando. As minhas contas estão aprovadas. Eu só seria inelegível se as minhas contas fossem rejeitadas com dolo, evidente dolo de desvio por improbidade administrativa, é o que diz a lei. Eles não podem mudar essa condição. Então, eu vejo que não tenho assim preocupações, até porque a Assembleia é uma Assembleia séria. Eu não posso colocar a Assembleia por causa de 3 ou 4 petelecos teleguiados que querem ganhar prestígio político com alguém. E se estiverem sendo teleguiados por alguém Estão para sendo quem... teleguiados e se lá em março, aonde esses 3 estiverem, vai indicar quem foi que vai teleguiou. indicar quem teleguiou. E aí eu tomo uma outra posição. Daí o senhor pode desfazer alianças. Total, que o senhor afirmou na hora. agora. Na hora, eu parto para outro lugar. Quem seriam esses falando- deputados, prefeito? Ah, os que aprovaram lá. Não, mas eu poderia citar nomes, né? O Pinguim. Pinguim? É, Tá certo. Estamos falando então das eleições de 2026, certo? é a eleição do ano que vem. Certo. Em março vai ser tudo clareado. Vai lá, André, tu. Prefeito, é fato, todo mundo na cidade sabe, e nessa sala também, que está sofrendo um cerco político e judicial. Não é coincidência, após uma conversa há 2, 3 semanas atrás que o senhor teve sobre as eleições de 2026, a Assembleia movimentar um processo como esse, o Tribunal de Justiça também. E também é corrente entre as autoridades que essa mão invisível tem influência em Brasília, tem influência sobre ministros, e sobre o sistema de justiça. A pergunta é, o senhor está disposto a negociar o seu apoio político em troca de uma blindagem para se proteger? Eu não sou candidato, André. Não sei por que isso. Por que estão querendo fazer isso? Será que tem medo, por exemplo, vamos lá, se eu saísse candidato, por que eu não queria enfrentar se eu fosse candidato? Porque precisam do seu apoio na capital e... Ah, quer dizer que então são candidatos muletas? Só sai se for com bengala? Eu vou dizer, eu estou fechado, meu apoio, mas eu já estou percebendo e eu posso mudar meu apoio. Se esse cerco continuar se fechando, eu posso mudar meu apoio. Já declarei, já disse que não sou candidato. Que tema é esse? O senhor Porque isso são gestos que a gente tem que fazer, a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu já falei, eu tenho um problema muito sério ano que vem. Como é que eu vou renunciar a uma prefeitura de Manaus por 3 anos? É muito complicado isso. Isso pode mudar, olha só, esse movimento que tenta me inviabilizar pode mudar o rumo da eleição. Porque se eu perceber, eu já tenho bem indícios, se eu perceber, eu vou para outro lado. E ninguém que vai ser eleito nesse estado pode prescindir do apoio da nossa estrutura. O Avante, ano que vem, vai ter a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas. Ninguém se elegeu sem essa estrutura. Ninguém. Aliás, desculpa, o Wilson Lima se elegeu, mas não foi uma circunstância diversa, excepcional, em função de uma conjuntura do Brasil, que hoje não se repete. Prefeito, sobre isso, rapidamente, o senhor tem dito que não é... Desculpa aí. O senhor tem dito que não é candidato, mas nunca falou não serei. Eu acabei de dizer que, olha só, quem quer ser candidato, vamos lá, todos aqui sabem, quem quer ser candidato, ele recebe prefeitos do interior, viaja para o interior, procura partidos políticos, me indiquem aqui um vereador, um deputado, um prefeito, um partido. Olha, eu corria lá da ponte, eu atravessava a ponte lá
e vinha correndo daquele outro lado até Ponta Negra, todo domingo. Eu parei de atravessar a ponte porque lá é Iranduba. O pessoal, o Davi está no Iranduba, está fazendo campanha. Eu parei de correr do lado da ponte, eu corro para o lado daqui para evitar. Eu sabia, sabe o que eu fazia? Eu ia tomar café no Rio Preto, eu parei. Não chamei ninguém, não me manifestei. Eles estão colocando meu nome toda hora aí, estão falando mal, falando bem, mas estão falando de mim. Então, eu não quero embate com ninguém, eu ainda continuo com os meus aliados, as minhas alianças continuam as mesmas e a gente vai continuar. Prefeito, Agora pode mudar. Vai lá, por favor. Prefeito, bom dia, Igor Castro, direto ao O ponto. Igor. O senhor, como falou agora, disse que não é candidato, né? E em outras oportunidades né, já declarou até, né, indicou o possível nome para apoiar o senador Omar Aziz, né? Agora, diante desses fatos e movimentos políticos, né, e ataques que você vem sofrendo, você já tem um outro nome em mente, caso né, se comprove que há ligações do senador Omar Aziz, né, nessas... Não citei nome, não falei o nome de ninguém. A gente vai esperar a condução dos processos e tudo mais até o mês de março, abril. Eu só quero dizer que eu não tenho só uma opção. A partir do momento que eu me senti ameaçado da forma que estão fazendo esse cerco, totalmente errado. Posso mudar de rumo e de direção. Isso vai ficar muito claro em março, quando a gente vê as filiações partidárias. Olha só, eu já declarei o apoio ao Omar, todo mundo sabe disso, minha filha tem feito tudo mais, a gente tem... Eu já fui para eventos públicos, já fui para televisão, já fui para rádio, meus secretários já foram reunir com eles, os vereadores da minha base estão fazendo campanha para ele, para o Eduardo, todo mundo sabe. Quem me procura, eu digo, rapaz, procura eles. Eu tenho feito isso. Isso não é movimento de quem quer ser candidato. Né? Não é movimento de quem quer ser candidato. Agora, esse movimento que estão fazendo aí, isso aí pode sair o tiro, vai sair pela culatra. E tem opção. Tem opção. Prefeito, a minha pergunta seria sobre licitações, mas o senhor acabou respondendo na fala de um outro colega, inclusive o senhor citou um indicador, né, economicidade e tudo mais. Então eu queria lhe fazer uma outra pergunta, como é que o senhor está vendo a atuação do Tribunal da Internet? Na internet o senhor já está condenado por essas suspeitas apontadas pelo Ministério Público por pedido de investigação. E felizmente ou infelizmente, a sociedade vive na internet, vive nas redes sociais. Como é que o senhor está vendo isso? Com o advento da internet, todo mundo ganhou visibilidade, né? Todo mundo comenta, todo mundo todo mundo virou especialista do futebol, da política, da gastronomia. Hoje todo mundo dá a sua opinião. Olha só, eu tenho minhas opiniões, eu não abro mão delas, nem das minhas opiniões, nem da minha convicção, minha forma de viver. Essa viagem que eu fiz aí, por exemplo, eu nunca bebi na minha vida, eu não sei que gosto tem. Não sei que gosto tem cerveja, o que mais? Vinho, não sei. Sabe o vinho que eu tomava na igreja da Santa Ceia? Era um suco de uva. É o mais assim, radical. Na verdade, o mais radical que eu já tomei foi uma Coca-Cola quente. E as pessoas, elas acabam, não conhecem a vida da gente. Quando o André falou ali, o senhor está acuado, está cercado. Hoje à noite, essa madrugada, 4h30 da manhã, minha mulher começou a ter contração. E uma das músicas que eu ouvi, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Então, eu sou um cara simples, que veio da periferia. O que não aceito, sabe o que é, Hudson? Eu vou falar. O Estado já mudou. Quando a gente vê umas manifestações, os comentários e tal, o que tu acha disso? Sabe o que é, Iel, Cláudio, Karine, Fábio? É que aquelas pessoas que comandavam o Estado anteriormente, eles não aceitam que o cara que veio da periferia, que era um motorista, seja o prefeito. O vice-prefeito hoje era um ex-feirante. O vice-governador vendia picolé na infância.
Já mudou, sabe por quê? Porque o povo chegou no poder. Isso incomoda a burguesia, a aristocracia, quem tem dinheiro, quem tem nome, quem tem sobrenome, que era para poder estar no meu lugar. É filho de quem? Tá. Eu sou filho e fruto do trabalho. Sou um homem trabalhador que chegou aonde chegou sem ser indicado por ninguém, sem ter o apoio de grandes políticos, de grandes partidos. Olha o meu partido. Em 2020 eu conquistei tudo isso. Em 2024 nós conquistamos também. Tive o apoio de dois partidos. Dos partidos. Não saíram para fazer campanha para mim. O nosso trabalho é aprovado pela população. Vocês lembram a quantidade de forças políticas que se colocaram contra a minha candidatura no passado? Todos, praticamente, todos. A nível federal, estadual, municipal, Câmara, Assembleia. E está aí, o fruto do nosso trabalho. Eu sou fruto do trabalho. Fala, Davidson. Vou entrar numa sala bem delicada, porque Vai. você está falando sobre isso. Já que grande parte daqui o Rota também, que é uma pessoa que lhe acompanhou o senhor e acompanhou o Arthur, acompanhou duas gestões diferentes, né? E é muito elogiado, principalmente por essa capacidade de gestão que o senhor tem de lidar com vários grupos. Mas quando se fala da Assembleia, já que o senhor é uma figura que veio do espectro popular, veio, digamos, do baixo clero político para cima, e hoje está ocupando um posto da prefeitura mais importante do Estado. Esses deputados que atacam, por exemplo, sua honra, atacam os contratos, atacam investigações ligadas, por exemplo, ao seu mandato de governador. Como o Estado hoje, ele também é fatiado em contratos com deputados. Não há interesse também desses deputados em ter contratos na prefeitura para negociar também apoio político, mesmo que o senhor diga que não é candidato ao governo? Davidson, eu tenho uma base na Câmara bem sólida, guerreira, aguerrida. Se estivesse no cargo de governador, muita coisa seria diferente do que é hoje. Não é o meu caso. Isso é para quem vai ser candidato, né? Eles vão ter que administrar, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. Hoje, dos 10 bilhões que eu administro na prefeitura, 3% me sobra para fazer investimento. Vou dar um exemplo aqui que vocês não... De 100 milhões de reais que as empresas do distrito pagam de impostos, 100 milhões, Igor, Fábio, Israel, Cláudio, Karime, todos vocês, anotem. De 100 milhões de reais que essas empresas do distrito pagam de impostos, 50 milhões é imposto federal. 48 milhões, André, Hudson, Davidson, Ellen, Tiago. 48, imposto estadual. 2 milhões, imposto municipal. Aonde é tirada essa riqueza? De dentro da cidade de Manaus. É a cidade que tem a quinta maior economia do Brasil. Mas essa economia não fica conosco, com a prefeitura. E sobra de 10 bilhões, a metade, 48% é para pagar salário, mais 3 bilhões é para educação, 1 bilhão e pouco para a saúde, sobra pouco para investir. E esse dinheiro todo é feito aqui dentro de Manaus. Sabe quanto se arrecada de ICMS, tudo dentro de Manaus? 17, 18 bilhões esse ano. O que é que sobra para a prefeitura? Desses 17, 18 bilhões, eles pegam 25% e dividem por 62 municípios. Desses 25, 16% é de Manaus. Aí é para o prefeito, você que está me assistindo aqui agora, você aqui agora, aonde vocês estão agora, em Manaus? Se tem asfalto, é a prefeitura que levou. Se tem iluminação, é a prefeitura que leva. Se tem coleta de lixo, transporte coletivo, sarjeta. Se tem água, é a prefeitura que tem que levar. Transporte coletivo, é a prefeitura que tem que levar. A unidade básica de saúde é da prefeitura. 252 mil alunos, 500 e poucas escolas. Os maiores problemas ficam com a prefeitura. E essa riqueza toda, ela é tirada de dentro de Manaus. Por exemplo, na Assembleia, os deputados, eles têm esse ano, vão ter 650 milhões de reais para fazer investimento. Dinheiro esse que sai de Manaus, mas ninguém fecha um buraco, ninguém ajuda a limpar nada, ninguém conserta nada. É muito fácil ficar atacando o prefeito. A cidade de Manaus, ela é só de responsabilidade do prefeito?
5% de IPVA é retirado em Manaus e não se vê ninguém ajudar a prefeitura. Ah, Igarapé. Vocês sabiam que eu não tenho nem competência para entrar em Igarapé? Não é responsabilidade minha, do prefeito? Se encher Igarapé, se não encher, não é minha responsabilidade. A Constituição diz, não existem rios municipais. Os rios ou são estadual ou federal. Portanto, o município não pode sair daí. Tanto é que tem o Prosamin, que é o governo do estado que tem que fazer. Mas a prefeitura vai lá e tem que retirar. E agora, ó, eu recebo menos ainda do que todos eles, e agora eu tenho que fazer, além da minha atribuição, eu tenho que fazer agora a segurança, até a guarda eu tenho que armar. Aí vem todas as cobranças para cima do prefeito, da equipe da prefeitura, enquanto todos nós, agentes políticos do Amazonas, devemos olhar para Manaus. Emendas, bilhões de reais, que são tirados de Manaus, que precisavam estar sendo investidos em Manaus. Agora o TCE vai acompanhar muito isso aí. Eu falo aqui que tem deputados federais inúteis, que não merecem receber voto da população de Manaus. Ganharam o mandato em Manaus, 90%, não manda R$1. Aí o que os caras querem? A internet deu a eles isso. O poder de lacrar. Quando o cara lacra na internet, ele ganha like. Like dá engajamento. Essa malandragem que os políticos encontraram na internet de não trabalhar e vir só criticar, acaba encontrando guarida e ressonância naqueles que acabam não querendo se informar. E é por isso que a população já entendeu, Davidson, que nós trabalhamos. Eu sou prefeito que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e é por isso que a gente incomoda muita gente. Vejam, quase não atacam a minha gestão, mas cuidam de atacar a minha pessoa. Prefeito, sobra pouco para eles atacarem da gestão. E falando desse apoio tanto da Câmara Federal como também da Assembleia, eu tive a oportunidade de participar em algumas de suas visitas a Brasília e o senhor realmente tem batido na porta de alguns deputados, de alguns ministérios. E na Assembleia também, logo no seu primeiro mandato, o senhor fez uma comitiva, né? Foi até a Assembleia, e alguns, né, foram até generosos, outros viraram as costas. Mas o que o senhor tem a dizer hoje para esses deputados, tanto federais como estaduais? Deputados estaduais que ajudaram a prefeitura, o deputado Daniel e o deputado Abdala. Os outros recebem os recursos de Manaus, investem em outros lugares, no interior, não sei, não estou acompanhando a emenda deles. Deputados federais, deputado Saulo ajuda muito a cidade com emenda. Senador Omar, senador Eduardo, senador Plim, eu sou grato a eles que eles estão ajudando a cidade de Manaus. Eles reconhecem. E eu reconheço o que eles estão fazendo. Deputado Pauderney tem enviado, deputado Átila, deputado Silas, deputado Sidney, deputado Adail. Quanto que o Alberto Neto deixou para Manaus? O Amon e o Alberto Neto não representam, são inúteis para Manaus. Não mandam nada para Manaus. E quando mandam migalhas. Esses caras não merecem a consideração do povo que os elegeu. Falam. Me diz um kitnet que eles ajudaram a construir em Manaus. Me encontre um buraco. Me encontre aí, vamos lá, me encontre aí um prato de comida que eles pagaram para a população da cidade de Manaus. Eu já distribuí mais de 15 milhões de pratos de comida com o deputado Saulo. Esses caras não deram nem uma merenda para o povo que os elegeu. São inúteis. Aí sabe o que eles vão fazer? Eu mandei. O Alberto Neto mandou em 2023. A única obra que ele tem aqui custou 1,5 milhão. Ele mandou 800, eu completei com 700. Mas tu sabe quanto tem um deputado federal aqui? 88 milhões por ano. Multiplica por 8 aí, me ajudem aí. O cara já teve quase 700 milhões de reais e mandou 800 mil. Ele manda migalha para Manaus e fica com esse negócio de ideologia. Esse amor, isso é um inútil. Estava falando hoje sobre o aterro. O que o cidadão desse pode trazer para a sua cidade? Você que vai analisar os eleitores, os candidatos ano que vem, vote em gente que ajude a cidade. Porque o ônus fica todo... O ônus fica todo para o prefeito. Tem gente que fala e tem gente que trabalha. Eu sou daqueles que trabalham. Perfeito. Próximo. Isso... Sou eu. Ainda só para esse assunto, só para complementar um pouquinho, isso mostra que na eleição do ano que vem o senhor vai ter uma participação total ativa para conseguir eleger aliados deputados federais, estaduais? Sim.
eu estou montando uma chapa no Avante, a gente já elegeu 4 na eleição passada. A nossa meta é chegar a 5, com possibilidade de 6. 5, certamente nós vamos eleger. E deputado federal, nós vamos ter uma chapa que nós vamos eleger um deputado, com certeza, No Avante, isso. no Avante. Até porque, olha só, não tem como o Avante não eleger 1 ou 2. Vamos lá. Prefeito de Manaus vai estar apoiando um candidato federal do Avante, a chapa do Avante. O governador do estado também é do Avante. Não tem como. Vão ter 6 vagas para serem disputadas aí. Que 1 ou 2 vai ser do Avante. E pro Senado, já definiu os nomes, você vai apoiar os 2? Olha só, e do teu lado tem um candidato ao Senado, só que ele não vai mais estar no Avante, ele vai assumir um partido nos próximos dias. Né? Ele vai assumir um partido, o Rota que está aqui. Olha, vou logo aqui dar um spoiler aqui, o Rota vai assumir um partido aí na próxima semana, ele e o Saba Reis, até porque, como nós somos aliados, eu não posso, por exemplo, indicar um vice que é candidato na chapa, na cabeça de chapa do Avante, e indicar um candidato ao Senado no próprio partido. A gente precisa de um outro partido para poder fazer alianças com o MDB, com o PSD, aonde nós já estamos alinhados. Quer dizer, vai ser dobradinha, Rota e Sabá. Ou vai ser 2 partidos? Não, é porque é municipal e estadual. Vamos lá, que é o próximo aqui. Só André, para concluir, André. o senhor falou do Avante no governo. O senhor, o vice-governador já lhe deu a certeza de que vai continuar no Avante? Veja bem, a gente tem conversado bastante sobre isso. Inclusive hoje, ainda agora, né? Eu estive lá com ele agora há pouco. Acho que alguém ia pegar, acho que era a pergunta que seria do Cláudio essa. Pergunta aí, Cláudio, logo, senão o Ian furou teu olho. Miguel atravessou, né? Mas tudo bem. Prefeito, o senhor esteve nesta quinta-feira, dia 13, o senhor saiu ali da prefeitura e foi lá para o outro lado, ali na sede do governo. Lá onde o senhor esteve em 2017, durante 5 meses. Aquela mesa de Tucumã. O senhor está com saudades O senhor está com saudades daquele gabinete? Amigo, eu tenho um gabinete muito bom. Até 2028 eu tô acomodado, tranquilo. É lá na mesma rua, é lá na Compensa, não tem problema. Agora o senhor conversou com o vice-governador, né? Aproveitando a questão de indicação sua, seu amigo de muitos anos, o desempenho do vice-governador, como é que o senhor avalia hoje? Olha, eu tenho um perfil diferente do governador Wilson, né? Vocês veem que eu dou muito protagonismo ao meu vice. Que quando você dá protagonismo, você conhece a pessoa. E você tem que tratar muito bem seu vice. Olha a visibilidade que eu dei para o Rota. Rota ia inaugurar obras, a ordem de serviço, tudo. Não, e ele não tinha isso. Ele me falou isso anteriormente, me falou. Hoje vocês veem o protagonismo que eu dou para o Renato. O líder só é líder quando ele forma líder. Ele não é líder de si mesmo. Eu venho de uma formação cristã que a gente tem que formar líderes. Ele não vai me ofuscar, nem eu vou ofuscar. Ele vai ter o brilho dele, eu tenho o meu brilho. Mas se eu não formar líderes, eu não sou líder. Então tá aqui, por isso que hoje o Avante tem o Tadeu, tem o Renato, tem o Marcos Rota, a gente tem nomes. Procurem nomes expressivos nos outros partidos. É porque a forma de lidar com a política dos outros políticos, eu não estou aqui criticando ninguém, tá, gente? Não estou fazendo crítica, não. É a minha avaliação, porque eu venho de uma escola de formação, dentro de uma escola cristã, onde a gente forma outros líderes. Então, é isso. E com relação ao Tadeu, eu acredito que ele, por exemplo, o Avante precisa... a gente está muito condensado, nós temos muitas lideranças dentro do Avante. Vamos fazer o que for preciso para manter todo mundo e dentro da convergência, do diálogo, encontrar um caminho onde todos se acomodem. Por exemplo, o Marcos e o Sabá já vão migrar para um outro partido porque é necessário, porque o Rota é candidato ao Senado. Então, eu não posso indicar no Avante o candidato ao Senado, o governador no Avante, o prefeito no Avante, o vice-prefeito no Avante, o vice-governador no Avante. A gente precisa... E vocês viram, o André falou aí, me cercaram tanto que só tem um Avante para mim. Agora estão abrindo e tal, os grandes partidos já estão todos ocupados, mas aqui em tamanho eleitoral não existe partido no Amazonas com a densidade do Avante, nem com a quantidade de lideranças que o Avante tem na capital. André.
O prefeito Souza já abordou esse assunto ainda há pouco, mas o tema sorteado para mim foi a sua viagem ao Aham. Caribe. Então eu vou retomar o tema. O senhor ainda há pouco justificou que trata-se de uma viagem particular e quem não faz viagem. Mas a apuração do Ministério Público não é necessariamente sobre uma viagem particular. É sobre, em tese, ela ter sido patrocinada por fornecedores da Prefeitura. E é uma viagem em um jatinho particular. Se não é ilegal, o senhor considera ético esse tipo de cortesia, se existiu, e o senhor já está planejando as suas companhias da próxima viagem para não André, repetir os mesmos Sim, erros? sim. Nessa viagem, André, eu estava com 3 secretários municipais e esse empresário, eu não sabia que ele tinha contratos com a prefeitura. Eu fui descobrir, ele aluga 2 máquinas de Xerox, que ele achava que o contrato já tinha expirado. Ele aluga 2 máquinas de Xerox para Manaus Previdência, um contrato de R$ 1.200. Eu não sabia que ele alugava 2 máquinas de Xerox. Então, é esse o grande contrato que ele tem, acho que dá R$ 7.000 por ano. 7 a 10 mil reais por ano. Tanto é que o empresário prestou os esclarecimentos e foi arquivado, né? Então, eu não vejo que há ilicitude, mas como você falou, realmente, eu não sabia disso, né, que ele tinha esse contrato, e não repetirei mais esse erro. Posso dizer que foi um equívoco. Obrigado. Davidson. Vamos lá, prefeito. Esse assunto aí você vai gostar, porque ele é delicado, polêmico, é bom. A gente fala de infraestrutura em Manaus, a sua gestão também é bastante atacada, principalmente em períodos como agora, período chuvoso. Tá. Buraco, a gente sabe perfeitamente, greves, que de vez em quando giram em torno do transporte coletivo. E voltando à Assembleia e também à Câmara de Vereadores, só lembra bem que só aí foi praticamente turbinado aí, com vários pedidos de CPI, inclusive a CPI do asfaltamento, dos contratos e repasses do governo do Estado para a sua gestão e etc. Quando a gente bateu na tecla dos ataques que a sua gestão sofre, é porque são 62 municípios no Estado. A sua gestão, a Prefeitura de Manaus, é a maior delas. Mas tem outras prefeituras, tem municípios com problemas gravíssimos também de infraestrutura, gravíssimos, piores até muitas vezes do que a capital do Estado. A gente tem que reconhecer isso, quem conhece o interior. Mas a sua gestão é o alvo maior disso. O senhor não vê fins políticos nisso, o senhor não vê mais ainda o ataque político. E mesmo que diante dessas especulações todas, que envolvem inclusive o vice-governador, que envolve o Omar, que envolve seu nome, não fica muito evidente que a forma mais fácil de lhe atacar é atacando justamente setores mais sensíveis, principalmente esse, que é o dia a dia da população do nosso estado, principalmente? Sim, e essa entrevista vai me dar a oportunidade de dividir a responsabilidade. Quando o cara me ataca por causa de um buraco, quantos quilos de asfalto ele deu para ajudar? Se o mandato... No caso daquela situação, na Djalma Batista também, que acabou virando o estopim disso, né? É interessante, na Djalma passa 120 mil carros por dia. Um acidente, uma fatalidade que usaram uma tragédia de uma mãe, de uma criança aqui, para fazer ali oferir dividendos políticos. E quem utiliza isso, se o cara é capaz de usar uma tragédia dessa com intenção política, você imagina o caráter de um sujeito desse. A Djalma Batista é uma das vias que menos causa acidentes fatais. Acho que esse ano só teve um. Olha só a fatalidade. Minha solidariedade, eu entendo a sua dor e o sofrimento. Então, vejam bem, 650 milhões de reais por ano só de emendas da Assembleia. É isso que eu preciso entender. Quando você critica e você não tem nada para fazer, tudo bem. Mas quando você critica e você não dá sugestão, fica a crítica pela crítica. IPVA, recolhido todo aqui, 1,2 bilhão por ano. Por que o governo também não vem e investe na cidade de Manaus? A responsabilidade não é só do prefeito, não. Essa riqueza é gerada dentro de Manaus, só que ela não fica para Manaus. Só tem porém, Davidson. Mais da metade da população mora em Manaus. Manaus sempre teve problema de infraestrutura e de buraco. É impossível não ter buraco numa cidade com quase 17 mil ruas. Já teve mais. Só que, veja, eu fiz o maior programa de recapeamento da história do município.
O que mais fez foi o Arthur, fez 860. Eu fiz mais de 3.700 ruas recapeadas, mais de 3.000 ruas recuperadas. E agora eu estou com um programa que eu fiquei caladinho, nós estamos entrando nos bairros, só que agora eu não estou recapeando, eu estou fazendo tapa-buraco. Mas ainda assim, são quase 17.000 ruas. Tem comunidades que ainda não tinham asfalto, a gente está entrando com asfalto. Então, atacam aquele que mais fez com relação à infraestrutura de asfalto. Agora, poderia... Você vai nas grandes cidades, eu até me reservo de falar o nome das cidades. Eu tive agora em algumas cidades do Nordeste e do Sul, do Centro-Sul, Sudeste. Muitos buracos. Mas aqui nós pode olhar. Pega um carro e sai lá da Itaúba. Desce a Itaúba. Vem direto. Pega Camapuã, pega Max Teixeira. Entra na Torquato Tapajós e tu chega no centro. Tu não quer encontrar um buraco. Tu faz o contrário. Tu sai lá da frente do Musa, tu passa pela Nova Cidade, tu atravessa a Torquato Tapajós, pega a Avenida do Turismo, tu entra para a cidade, tu entra para Compensa, Avenida Brasil, tu chega no Boulevard, tu volta para a Bola do Coroado, naquele mesmo que tu não encontra. Eu estou falando aí de quase 40 a 45. Só que vai existir dentro dos bairros problemas de buraco. E agora, com a chuva, vão se agravar e a gente continua trabalhando. Então, quando se critica, tem que apresentar a solução. Quando o cara vem me criticar, os inúteis vêm me criticar, isso aí soa para mim como... Isso aí soa para mim como música, porque os caras não fazem nada. Vivem de lacrar, vivem de like. Eu vivo de trabalho, pelas madrugadas. Sabe o que é ser prefeito de Manaus? Vamos lá. O Distrito Industrial tem 420 indústrias, são 130 mil empregos, trabalhadores. A Prefeitura de Manaus, só na CEMED, ela tem 514 escolas, 252 mil alunos, que eu tenho que dar café, almoço e alguns merenda para eles. Fardamento, transporte escolar, fazer tudo isso a gente tem que fazer. Olha o tamanho da Prefeitura de Manaus. Eu tenho 36 mil servidores. E nunca atrasou salário, está tudo em dias. E olha que eu recebo a menor quantidade de recursos para administrar. Então, é uma gestão que foi aprovada pela população. Infelizmente, quem perdeu, não se conforma em perder, acabam sendo, inúteis do ponto de vista efetivo de ajudar a população. Para onde foram quase 700 milhões de emenda desses caras? Me digam uma casa que construíram, me digam uma unidade básica de saúde, me digam uma escola. Para onde está indo esse dinheiro? Aí é muito fácil criticar o prefeito. É muito fácil criticar o prefeito. Eu vou passar a fazer as pessoas pensarem. Essa riqueza toda é produzida em Manaus, mas não fica em Manaus. Sabe o que sobra para nós? A menor parte. E eu estou dizendo para ti que eu me sobra 3% do meu recurso para... Olha, eu gasto mais para pagar o transporte coletivo e o lixo do que para investir. Aí é difícil administrar. Prefeito, nós não podemos deixar de falar da reforma da Previdência. A Câmara Municipal hoje está tendo... Tem esse tema. O Israel quer falar sobre isso? Tem esse tema. Tem a ordem aí, vamos seguir a ordem. Tem o Fábio Melo, que é o próximo aqui. Obrigado, bom dia mais uma vez. Fábio Melo, Portal Fatos Marcantes. Bom, foi feito um sorteio antes aqui em relação às perguntas, apesar de que a gente pode falar de outros temas, já fiz aqui algumas argumentações, mas a questão de eleição do ano que vem, prefeito. Dificilmente o senhor teria uma situação positiva como a do ano que vem, digamos assim, se o senhor fosse candidato ao governo, né, por ter Tadeu no governo, por ter um outro aliado na prefeitura, e aí o senhor já falou anteriormente que se configurar que um aliado que o senhor apoiaria está por trás de certas articulações, o senhor deixaria de apoiar. Então, em que condições que seria que o senhor avaliaria de ser candidato ano que vem? Pô, tinha que ser essa pergunta. Não, vamos lá. Eu faço tudo, entrego, ajudo, divulgo, sou parceiro, pego meus aliados, olha, ajuda. Inclusive, quem está bem em pesquisa é porque aquelas pessoas que estão comigo sabem que eu não sou candidato, numa pesquisa digo, olha, eu vou votar nele, Então, eu tenho contribuição
na boa condição política hoje dos candidatos que eu apoio. Eu tenho ciência disso. Eu tenho ciência disso. E se as pessoas que eu estou aqui propenso a apoiar, se eu vejo que estão tentando dificultar a minha vida, eu posso mudar o rumo. Eu na conversa agora com o vice-governador, a gente falava sobre isso e tal. Ele disse, olha, a gente tem um alinhamento, eu acho que aqui dá para ir para o Senado e tal, mas ele tem uma dificuldade, eu vou deixar claro, ele tem uma dificuldade. Como é que eu vou obrigar o governador do estado, se ele for o governador, a apoiar um candidato que ele não quer? É difícil. E eu estou tentando essa convergência, estou tentando buscar, porque o Avante, com a prefeitura e o governo do estado, a tendência é que a gente apoie quem vai ganhar. Eu tenho certeza, tanto o senador quanto o governador. E a gente, com a estrutura que eu te falei, a gente elege um deputado federal, sim, com a chance de eleger o segundo. E a gente tem muitos bons nomes que a gente ainda se reserva a falar, porque senão os outros vão lá e vão catar eles, né? Pode falar. Davidson. Vou complementar o que o Fábio falou. Tadeu de Souza, governador, pode ser candidato, só abrindo mão de candidatura. Diante dessa situação de teleguiados que estejam desgastando, que só pode romper de imediato a aliança, Tadeu de Souza é seu candidato ao governo? Veja bem, o que nós temos é uma aliança que eu já firmei. Como eu sou o líder do grupo, eu tenho falado, conversado. Então, os últimos dias, eu vou te ser sincero, Davidson, eu fui muito pressionado pelo meu grupo. Você está sendo muito bom, e só está sendo atacado. Então, ele precisa ter reciprocidade. Vou conversar novamente, vou bater um papo, não quero me indispor com ninguém, nem com o governo, nem com a Assembleia, nem com a Câmara, nem com o Senado, nem com ninguém. Eu vou tentar convergir, eu sou de convergência, eu não sou de atacar, de brigar. Só que eu não ataco, eu reajo aos ataques. E aqui está, quem cala consente, eu estou aqui respondendo todas as perguntas de forma clara, confiando na Justiça, no Ministério Público. E, com relação ao apoio, a gente, como eu te falei, eu não tenho só uma opção. Mas eu optei já. Eu já fiz a opção, mas eu não tinha só uma opção. Todo mundo sabe da minha questão de, por exemplo, eu sou um cara de conservador. Me diz aí um candidato aqui que tem as prerrogativas de ser um conservador aqui. Minha igreja é bem aqui, ó. Todo sábado eu estou aqui atrás, bem aqui atrás. Família, Deus, esses preceitos que foram apossados por um grupo de direita, que não dizem que são de direita, mas que não preconizam o que pregam. E a população entendeu isso na eleição passada. É porque eu estou filiado no partido que eu represento esses conceitos. Está aí a minha eleição. Perfeito. É a pessoa, o que ele faz, não é o que ele fala. Agora, Vai, perdão, a sua filha é o nome que o senhor indicou para vice. Já está certo? Já se bateu no martelo? Olha só, eu até antecipei muito para evitar que se atacasse e tudo mais. Já conversei, ela já sabe, ela tem ciência e consciência disso e tal. E ela é o nosso nome, até para que eu não possa mais deixar, por exemplo, esse, aquele, tirar 1, 2, 3 da prefeitura, como a gente teve que fazer, né, nas eleições passadas. Então, está definido. Ela é o nome, que tem o apoio do Tadeu, que é o vice-governador, do prefeito, do vice-prefeito. Então, não tem outro nome. E do Omar. O Omar já inclusive, fez vários elogios pessoais a ela, em público, tudo mais. Eu continuo aliado deles, né? Só que existem momentos que você tem que reagir, senão teu apoio não vale nada. Eu já tenho o apoio dele e tal. Então você tem que reagir. Então, eu vou botar agora algumas condições para que a gente possa continuar. Por exemplo, essa questão aqui, ó. O governador tem que ser o primeiro prefeito de Manaus, o governador. Prefeito, Arrecada tudo aqui. prefeito, nessas próximas conversas que o senhor pretende ter,
O senhor pode voltar a conversar com o governador Wilson Lima? Veja bem, eu faço tudo pelo bem de Manaus. A necessidade do povo de Manaus está acima das minhas questões pessoais e dos meus desejos individuais. Eu fui hoje com o Tadeu, falei, olha, Tadeu, a gente tem aqui, olha, passe livre estudantil. Tem um recurso aqui do Estado. Conversa aí. Não, vou ver. Eu tenho cofinanciamento da saúde básica, que é o SAMU e a farmácia básica. Isso dá 300 milhões, que ainda não foram repassados. E esse dinheiro é de Manaus, né? Não é favor meu, não é favor do Wilson, não. É direito de Manaus. Eu sou prefeito de Manaus. Então faz essa interlocução. Se isso acontecer, chamar para conversar por Manaus, olha, como é que eu vou deixar de ajudar os alunos da rede estadual que já andaram no transporte coletivo e que precisa ser pago para que eu possa pagar o 13º dos rodoviários? É óbvio que eu preciso disso. Então, eu não me recuso a conversar com ninguém de qualquer matriz política. O diálogo é necessário. As escolhas são diferentes. Agora, o diálogo é necessário. Inclusive na saúde. O SAMU está sendo sobrecarregado pela falta de pagamento do governo do estado do Amazonas com o serviço de saúde de ambulância. A gente recebeu e nós noticiamos essa semana essa denúncia, inclusive dos motoristas, do pessoal do SAMU. Deixa eu explicar aqui, olha só. A administração do SAMU e da farmácia básica, ela é tripartite. É governo federal, governo estadual e governo municipal. O governo federal, ele mensalmente deposita a metade dos recursos. O governo estadual era para depositar 25% e o governo municipal 25%. O governo estadual ele não tem feito isso, tanto no SAMU quanto na farmácia básica, e foi isso que nós ajuizamos uma ação. Vou dar uma informação aqui para vocês. Eu gasto em torno de 120 milhões de reais, 110 milhões de reais no SAMU. Eu recebo de contrapartida do governo federal, no máximo 30. 80 é do município, mas era para ser dividido entre município e estado. É isso que não está acontecendo. Por isso que falta recurso para eu investir. Só sobra 3%, porque as responsabilidades estão todas em cima do prefeito. Enquanto que essa riqueza da quinta maior economia do Brasil, ela é retirada daqui de Manaus. Eu recebi uma empresa do distrito, olha, faz isso. Agora, meu amigo, deixa eu te falar. Olha quanto arrecada de imposto aqui para o governo federal, governo estadual, a responsabilidade é toda da prefeitura. Aonde quer que você esteja, os serviços que vocês estão recebendo, inclusive nós aqui, é quase 90% da prefeitura. Ao governo federal, ao governo estadual, cabe o quê? Saúde, média complexidade e segurança. Mas na vida do dia a dia do cidadão, é a prefeitura que recebe a menor parte dos recursos. Hoje, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores têm mais capacidade de investimento que os prefeitos. E é por isso que eu faço essa aliança com o Eduardo, com o Omar, com o Plínio, com os deputados federais que ajudam. Os outros inúteis, eu vou largar aqui o verbo. André. O senhor pode impedir o vice-governador Tadeu de Souza de ser candidato ao governo se ele assumir. Ele não expressou isso. Tadeu nunca me disse que vai ser candidato. Nunca insinuou que seria candidato. Mas eu não posso obrigá-lo a apoiar quem eu quero. Sim. É isso que eu estou, entendeu? Nunca sentou comigo, nunca conversou comigo sobre isso. Mas inclusive ontem à tarde eu estava no escritório dele, a gente brincando ali, conversando no final da tarde, e aí eu falava sobre esse assunto, né? Aí ele disse, então vai lá comigo amanhã de manhã. Pô, vou lá, que eu nunca fui contigo na tua sala lá, de governador, vice-governador. E eu estive lá com ele hoje. Ok, se ele assumir, é natural que ele seja candidato à reeleição. Mas não é verdade que ele pode ser candidato apenas se ele quiser, porque ele precisa do partido. O partido é comandado pelo senhor. Olha, não é necessariamente assim. Ele pode sair do avante. Pois é, exatamente. O senhor deu esse conselho para ele já? Não, a gente conversa sobre tudo. Inclusive, conversei agora com o Rota. Rota, me disse qual político que abre mão, por exemplo, de um candidato ao Senado como o Rota. Eu sou diferente.
O pessoal quer tudo para... Eu sei que a gente tem que fazer ajuste, tem que ter grupos, partidos para crescer. Por exemplo, na eleição passada, para eu montar meu grupo, eu montei um grupo no PSD, elegemos 3 vereadores, todos aliados nossos. Elegemos vereadores no MDB, eles não tinham vereadores em Manaus, nos cederam o partido, Eduardo Braga, Omar Aziz, eu agradeço. A gente elegeu. Eu elegi vereadores 3 no AGI, 6 no Avante, no DC. Então, eu preciso da estrutura partidária para poder montar o grupo, que é muito grande. Eu estou tendo dificuldade hoje, eu estou com 60 candidatos a deputado estadual e eu só tenho vaga para 25 no Avante. Então, eu preciso usar as forças políticas de liderança que eu tenho para agregar outros partidos, né? Sem vaidade, tá? Tranquilo isso aí. Israel Conte. Prefeito, bom dia a todos. Quero parabenizar a iniciativa, o senhor, essa entrevista coletiva, com profissionais competentes da imprensa local, liderada pela nossa secretária Camila. E o meu tema aqui é a reforma da Previdência. A gente viu nas últimas semanas aí polêmicas na Câmara Municipal, protestos, aprovação de greve de professores, mas quando a gente faz uma análise técnica, a gente vê que essa medida é amarga, porém necessária. Então, para que fique claro para a população que está nos assistindo aqui, eu gostaria que o senhor comentasse esse tema de forma prática, para que todo mundo entendesse. Eu vou te fazer uma pergunta e o senhor discorre da maneira que achar melhor. Qual é o atual prejuízo da Previdência Municipal? O dinheiro para pagar os servidores aposentados acaba quando, se essa reforma não for feita? E se essa reforma não acontecer, qual é o impacto do servidor que está trabalhando hoje? E, por fim, se essa reforma da Previdência era a única saída para resolver o problema. Vamos lá. A reforma da Previdência foi aprovada em 2019 no Congresso Nacional a nível federal. Aí o Congresso disse, olha, estados e municípios, façam a sua reforma. A cidade de Manaus é uma das poucas capitais que ainda não fez a reforma. E a gente vem segurando, aportando recursos. E eu estou aí há 5, 6 anos segurando para evitar que o contribuinte, né, no caso, o trabalhador possa contribuir mais e trabalhar mais também. Só que chegou um momento que a gente não consegue mais. O fundo financeiro ele é deficitário. Esse ano eu tinha previsão de 8 milhões de reais no meu orçamento para aportar na Previdência. Eu já estou chegando a 110 milhões. Se eu fizer a reforma da Previdência, se passar agora no segundo turno, com a reforma da Previdência, dá mais aí ano que vem eu devo desembolsar a previsão 170 milhões. Se eu fizer, mais 170 milhões. Se eu não fizer, 380 milhões. Aí sabe o que vai acontecer? Quem já está aposentado está bem, porque os trabalhadores que estão trabalhando hoje estão contribuindo para quem já se aposentou. Só que daqui a 5 anos eu não tenho mais recurso para pagar quem se aposentou. Por exemplo, na questão dos professores. Eu tenho aqui, encontrei professores com 70, 72, 74 anos na sala de aula. Por quê? Porque ainda não tinham recebido as progressões, crescendo na carreira. Eles estão esperando isso há 10, 12, 15 anos. Amanhã ou segunda-feira eu devo estar publicando o maior diário oficial da história da cidade de Manaus. Mais de 30 mil processos que serão publicados, que vão beneficiar mais de 10 mil professores. Só com essa ação, eu devo aposentar aí em torno de 2 mil professores. Por isso que eu estou fazendo um concurso público. Vou fazer a progressão, ele já está no tempo para se aposentar, se aposenta, e eu coloco os novos aqui com a nova regra. Hoje, quem está trabalhando não tem a certeza de que vai receber quando se aposentar em 2030. Essa regra, vou contar uma coisa para vocês. Essa norma da reforma da Previdência foi feita para não dar certo. Vamos lá. Eu passo 25 anos contribuindo com 14% do meu salário. Aí eu me aposento com 50 anos, hipoteticamente. Minha expectativa de vida é de até 80 anos.
Eu vou receber 30 anos o integral, 100%. Não fecha a conta. É para quebrar mesmo. O que está acontecendo com a reforma? A prefeitura teve que se adequar à lei federal, mas diminuiu na transição o tempo dos professores. Inclusive, ficamos 45 dias com o processo na Câmara. Olha, consigam aqui, dê as sugestões, apresentem uma emenda. Não apareceu uma emenda. Nós fizemos audiências públicas. Não faz. Tá bom, mas não faz, mas me diz como não faz, como eu fazer. Olha, a você que está me assistindo agora, nós estamos fazendo a reforma para garantir que você receba o seu salário quando você se aposentar, porque quem já se aposentou já garantiu o seu salário. O que eu estou dizendo é que se nós não fizermos, quem se aposentar daqui a 5 anos não vai ter como receber. E outra, o governo federal fez em 2019 a reforma da Previdência e já vai fazer outra, porque não aguenta. Você contribui com 14% para receber 100%. Não fecha a conta. O que está acontecendo é que a Prefeitura está propondo a reforma da Previdência, aumentando a sua contribuição de 24% para 28%. E se eu fizer essa reforma, eu protejo os trabalhadores da nova reforma da Previdência, que vai tornar ainda mais longeva, ainda dá um tempo aí de mais 8, 10 anos para eles. Então, é dessa forma, é a necessidade que faz com que a gente faça a reforma da Previdência, que era para ter sido feita em 2019. Eu já segurei 6 anos. 5 anos, né, que eu estou na prefeitura, 5 anos. Então, assim, para ficar claro... Então, é uma necessidade, porque os números não falham. Eu estou reclamando. Olha, quem está aposentado está garantido. Quem está trabalhando não tem garantia de receber a sua aposentadoria se não fizer a reforma. Então, para ficar claro, a atual Previdência, se nada for feito, o dinheiro acaba em 5 anos. Eu acho que menos. Zero. Porque eu vou fazer as progressões agora, Israel. Olha, eu cheguei na prefeitura, eu fiz plano de cargos e carreiras não específicos que estavam parados há 30 anos. Teve servidor que saiu de R$2.000 para R$8.000. Teve servidor que saiu de 3.000 para 9.000. Eu estou fazendo justiça social, fazendo o que o servidor nunca teve. Eu estou ajeitando o salário deles para que aqueles que já têm tempo de previdência já se aposentem no teto da sua carreira, para que eu possa fazer concurso público e renove os quadros da prefeitura. Mas para isso eu preciso fazer a reforma da Previdência, senão esses que estão entrando aqui não receberão a sua aposentadoria no futuro. É uma necessidade, infelizmente está nas minhas mãos, e aqueles que entendam, eu agradeço, aqueles que não entendam, é a necessidade que faz com que a gente faça. Os números não falham. Não fecha a conta você contribuir 25 anos com 14% e receber 100% durante 30 anos. Não para, não fecha. Só para finalizar, os professores são a classe que mais sentiu estar protestando, inclusive aprovando greve. Qual o recado que o senhor tem para eles em relação à Previdência Municipal? Veja bem, com relação aos professores. Inclusive, eles estão ouvindo agora, por isso que eu ainda agora lhe atropelei, me desculpe, meu amigo, porque há um movimento acontecendo nesse momento na frente da Câmara Municipal e eles pararam para me ouvir lá. Então é importante A prefeitura tem 36 mil servidores, 12 mil são da educação, né? O número de professores, de servidores que estão aderindo não é pelo sindicato, é por uma associação dissidente do sindicato. O diálogo foi feito. Vocês não querem que faça, tá bom, então dê a sua contribuição, dê a sua sugestão. Por exemplo, o servidor hoje, uma emenda de um vereador, se o servidor é aprovado agora, daqui a um ano ele sofre um acidente, mutilado e tem que se aposentar. Ele ia receber por 1 ano de contribuição. Hoje ele vai receber pela integralidade. A gente quer proteger o servidor. A gente trabalha para, por exemplo, vou fazer agora a progressão. Eu vou colocar todo mundo no teto. Aqueles que estão esperando há 10, 15, 20 anos já vão poder se aposentar. Tem a regra da transição, tudo isso. Vou aumentar a contribuição da prefeitura. É a necessidade que faz. Por exemplo, se eu fizer, ainda vai ter que desembolsar 170 milhões ano que vem. Se eu não fizer, são 380 milhões. Aí não tem mais recurso para fazer investimento, então a minha condição de investimento ela vai diminuir muito ainda. É por isso que eu conclamo os políticos dessa cidade. A Manaus é uma cidade-estado, todos arrecadam em Manaus, que os senadores têm ajudado, os deputados federais, faço um apelo para os deputados estaduais também ajudar a cidade de Manaus, e eu faço questão de dizer quem está ajudando, divulgo, inclusive daqui a pouco eu vou dar uma ordem de serviço para asfaltamento de um ramal
lá numa comunidade aqui de Manaus, fruto de uma emenda do deputado Saulo Viana. Domingo, eu vou estar com o senador Eduardo Braga dando ordem de serviço lá no ramal da Fazenda Esperança. É isso que eu preciso dizer. A população precisa saber, porque político malandro, bocudo, que fica fazendo vídeo sem fazer nada pela população, eu vou denunciar. Igor Castro. Prefeito, recentemente nós tivemos uma mega operação no Rio de Janeiro contra o crime organizado. Né? Essa pauta está na imprensa, está nos lares, está nas redes sociais. Eu queria saber, na sua opinião, o Congresso está tramitando no Congresso alguns projetos sobre segurança pública, entre elas a PL da antifacção. Queria saber a sua posição em relação a isso, e como Manaus e a sua gestão têm contribuído também para a segurança pública. Igor, olha só, o Amazonas e o Brasil, eles não produzem droga, mas essa droga que é produzida nos países vizinhos aqui, elas passam todas por dentro de Manaus. Eu acho que de 100 presos no sistema penitenciário do Amazonas, 80% estão ligados ao tráfico de drogas. A questão da segurança pública, combate ao tráfico de drogas, é responsabilidade do governo federal e do governo estadual. Só que isso, se tu fizer 10 pesquisas em Manaus, o problema principal da cidade é a segurança. Então, pela primeira vez, um prefeito decidiu investir em segurança pública, que não é da minha responsabilidade, mas eu não posso ver o povo da minha cidade sofrendo e não fazer nada. Já temos aí 410 policiais armados, mais 500 policiais que são guardas que são patrimonial, e vou fazer mais um concurso para 590 guardas municipais. Eu devo ficar com um efetivo de 1.000 guardas, que aí eu vou dar uma maior contribuição para a segurança pública da cidade de Manaus. Porém, os entes federados precisam investir muito em segurança, porque precisa endurecer as regras contra o tráfico de drogas. Eu sou contra aquela questão de colocar como terrorismo, porque senão o país fica muito fragilizado. Acontece aí como está acontecendo, o outro país vem, ataca uma célula terrorista. São criminosos que precisam ser combatidos com o rigor da lei. O tráfico de drogas precisa ser combatido com o rigor da lei. E que esse projeto possa ser aprovado e que nós possamos endurecer essas regras, essas leis, e investir em inteligência, investir em pessoal, armamento, equipamentos, para a gente resguardar a população da cidade, das nossas cidades, com relação à segurança pública, que é o flagelo da sociedade hoje, é a segurança pública, o tráfico de drogas. Prefeito, o senhor já falou mais de uma vez a questão financeira e competências entre os entes federados, elencando aí a quantidade de responsabilidade da prefeitura e os recursos menores, evidentemente. Sobre esse tema, a questão financeira, a Câmara autorizou o pedido de empréstimo de até 2,5 bilhões. O senhor já havia falado publicamente que neste ano a ideia era, desses 2,5 bilhões, 500 milhões ter ainda neste ano. Como é que está isso? Está próximo de sair esse recurso? Hudson, eu não vou usar esses 2 bilhões porque os juros são muito altos. Esse ano eu vou pagar, dos empréstimos anteriores, eu vou pagar quase R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão, se tivesse na minha mão para fazer investimentos, eu faria muita coisa na cidade. Então eu tenho que ter a responsabilidade. Dos 500 milhões já foram acessados parte dele. Até agora, o próximo mês, os 500 milhões vão estar, agora no final do mês, vão estar na minha conta, na conta da prefeitura. Do dinheiro que já foi acessado, já gastamos algo em torno de 80 milhões para a construção de moradias, desapropriação e contrapartida, porque essas moradias que estão sendo construídas foram contratadas ao preço de R$173 mil cada apartamento, quando o custo é 193. Eu estou colocando R$20 mil para completar, fora a desapropriação. Isso vai dar em torno aí de 80 milhões, esses 4 habitacionais que nós estamos fazendo. Eu já tenho os recursos aqui para dar ordem, inclusive assinei hoje, o Rota está aí com o documento, eu assinei hoje uma desapropriação lá na Coronel Teixeira, com a compensa ali, com a Avenida Brasil, vou dar ordem de serviço para o viaduto. Eu tenho já finalizado o aquário, que eu devo dar ordem de serviço já nos próximos dias. A licitação está sendo finalizada, são mais 50 milhões de reais. A cidade do autista, eu devo dar ordem de serviço já nos próximos dias, aí são mais 25 a 30 milhões de reais. Eu tenho também o hospital municipal, que eu acredito que até dezembro eu comece a construção.
aí são mais 30 milhões de reais. Aí eu tenho que fazer a infraestrutura viária, em torno de 100 milhões de reais para fazer tapa-buraco. Então, eu devo utilizar esses 100 milhões dessa forma. 500 milhões dessa forma. Então, a partir do momento que eu vá construindo unidades habitacionais, eu tenho que fazer o complemento, tenho que comprar o terreno, que é a contrapartida da prefeitura. Inclusive, tem o bairro planejado, que nós vamos iniciar a terraplenagem nos próximos dias também, porque estávamos finalizando projetos. Então, são muitas demandas para poucos recursos, né? E se eu pego os 2,5 bilhões, eu vou endividar ainda mais a prefeitura e cai a minha capacidade de investimento, porque os juros são altos. Eu tenho autorização, mas eu não vou pegar o recurso. O que eu estou fazendo? Eu estou negociando com o Banco Mundial essa dívida da prefeitura, que é em dólar, transformá-la em real, alongar o prazo, diminuir os juros, para que eu possa aí ter uma condição de economizar 200 a 220 milhões por ano. Aí sim, essa dívida que eu estou pagando, quase 1 bilhão esse ano, ela vai ser amortizada aí para 700, 720, e aí eu vou ter um pouquinho mais de folga para investir. Mas eu preciso ainda contrair, tem algumas garantias a serem dadas, então o Banco Mundial já veio aqui, já fez todo o levantamento, todo o estudo, então eu vou vender a dívida da prefeitura. Não vou fazer empréstimo para investir, eu vou fazer empréstimo para pagar a dívida. Prefeito, o senhor falou de várias ações e falou também antes que a previsão é que ano que vem tenhamos aí também uma cheia histórica. Pode ser. Pode ser. Então, dessas ações existem, quais as ações para minimizar esse impacto para a população, olha, no centro da cidade? A gente já tem contratado, inclusive acho que nesses anos todinho só dei uma vez, acho que estado de emergência, porque a gente já tem todas as licitações prontas para tudo aquilo que a gente precisar, e cesta básica, kit higiene, madeira, essas coisas que a gente ajuda a população. Inclusive a gente tem o Casa Manauara, que ajeita as casas das pessoas que são danificadas, né? Vamos lá, o último é o Thiago Quara, né? Ô, prefeito, é unânime aqui na sala, até o Rota e o próprio Iel aqui vão torcer pro Flamengo no dia 29. O senhor vai ficar... Vai nessa vibe também. O Rota é Santos, o Iel acho que é Fluminense. Foi o que vocês falaram. Mas, prefeito, gostaria que o senhor dedicasse esses minutos aí para a população, né, do futuro da nossa cidade. O senhor falou sobre eleição, o senhor falou sobre questões polêmicas envolvendo a sua família, sua esposa, sua sogra. Falei sobre tudo. Falou sobre tudo, mas... gostaria que o senhor falasse aí, especialmente aí para o futuro da nossa cidade, para a população, e o que nós podemos esperar para os próximos 3 anos aí? Nós temos aí o Hospital Municipal, nós temos o Aquário Municipal, o Mirante lá no Encontro das Águas, nós temos aqui os viadutos, nós temos as interligações viárias, nós temos aí 4.700 moradias, o bairro planejado, nós temos a cidade do autista. Nós temos muitas coisas para entregar para a cidade de Manaus e é por isso que eu gasto pouco tempo brigando. Eu trabalho muito. Quem fica todo dia fazendo vídeo é porque não tem o que fazer, não tem o que mostrar, não tem como justificar a despesa que causa para a população. Olha, eu tenho um novo aterro sanitário que é um marco na história dessa cidade. E aí um desavisado que não sabe de nada, coitado. E ainda tem gente que segue o inútil daquele. Mas eu tenho feito muita coisa aqui pela cidade e continuarei fazendo. Posso fazer uma pergunta? Pode, David. Bem profunda, mas aproveitar que o senhor está aqui, é bom que o senhor fale. O senhor tocou no nome do Saulo Viana. Saulo recentemente se descompatibilizou da Semasc, e o senhor sabe, né? Os boatos sempre são. Saiu um secretário de primeira prateleira, um aliado seu, apoiou. Uma coisa que a gente sabe aqui, o Saulo foi contra, o Wilson Lima foi contra o partido e ficou do seu lado ano passado, o senhor saiu vitorioso da eleição. E a saída do Saulo acendeu a especulação sempre de quê? De uma possível rachadura na sua aliança com o Omar, lembrando que o Saulo também é aliado com o Omar. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque se falou muito, o Saulo falou sobre a questão dele retomar o mandato por conta da destinação das emendas, o senhor falou, é um dos principais nomes da bancada federal que ajuda Manaus, mas é bom ouvir o prefeito falar, Sim. porque, claro, isso sempre
assim, de especulações. Olha, o Saulo é aliado, o Almar é aliado, somos amigos, somos parceiros. Ele teve que pedir essa desincompatibilização apenas para fazer a destinação das suas emendas parlamentares. Nos próximos dias estará voltando para a prefeitura normal, sem nenhum arranhão. Isso foi tudo combinado, inclusive agora à tarde a gente vai dar uma ordem de serviço no ramal de uma emenda dele. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês a paciência, né, de quem teve paciência de assistir. Foi bem longa a nossa conversa, muitos temas aqui. Eu respondi a tudo que foi perguntado e eu deixo aí a população para que possa fazer sua análise aí sobre essas acusações, sobre esses factóides. Quem cala, consente. E como eu não tenho nada a temer, respondo a tudo e a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado a vocês que nos assistiram. Valeu. Uma boa tarde. Ainda que é um bom dia, né? Boa tarde já. Mais de uma hora de entrevista. Um abraço para todos vocês aí que estão nos assistindo. Valeu. Mas eu respondi tudo.